Estamos de volta com mais um episódio do Curta Vídeo, espaço fundamental na TV para a divulgação e o apoio dos muitos talentos do audiovisual capixaba. E outro espaço fundamental para o desenvolvimento da nossa cena artística contemporânea é a Galeria Matias Brotas. Gravamos nosso programa de hoje em meio a uma grande homenagem ao artista capixaba Dionísio Del Santo. Nascido em Colatina em 1925, Dionísio Del Santo foi pintor, desenhista e gravador, reconhecido nacionalmente por sua contribuição singular à arte brasileira. Sua pesquisa em serigrafia, geometria, cor e movimento o colocou entre os grandes nomes da arte moderna. A exposição Dionísio Del Santo, o construtivo Ontem e Hoje, com a curadoria de Felipe Scovino, traz obras não só deste grande mestre capixaba, mas também de outros importantes artistas, como Hélio Oiticica, Lígia Pape, Luiz Saciloto, Paulo Vivacqua, José Bechara, Sandro Novaes e Rosana Pasti. A exposição reúne trabalhos que evidenciam o rigor, a engenhosidade e a sensibilidade poética de Dionísio Del Santo, criando pontes com artistas contemporâneos. As obras criam aproximações entre o gesto e a estrutura, o ritmo e o silêncio, a cor e o vazio, dimensões que sempre marcaram a poética visual de Del Santo. E o nosso convidado de hoje é o Zé Peixoto. Vamos conhecer um pouco mais da sua carreira? Ele é formado em cinema, televisão, jornalismo e artes plásticas e desenvolve sua atividade profissional entre Brasil, França, Espanha, Itália e Cuba. Atua como produtor, diretor, roteirista e diretor de arte, jornalista e production designer, tendo participado de mais de 120 produções entre filmes, especiais, documentários e programas de televisão, incluindo cerca de 30 trabalhos como roteirista e diretor. Como roteirista e consultor, foi contratado pelos estúdios Cinédia, no Rio de Janeiro, e Araucária Produções, em Curitiba, colaborando com grandes nomes do cinema brasileiro, como Roberto Farias, Rui Guerra e Neville d'Almeida. Ao longo de sua trajetória, consolidou uma atuação internacional na América Latina e na Europa. Morando em Marataízes desde 2017, sua poética se articula a uma forte conotação existencial, atravessando diferentes espectros dramáticos. Sua obra se concentra muitas vezes na experimentação de novos formatos narrativos, dialogando com influências do cinema novo de Glauber Rocha, do movimento Bel Air de Rogério Sganzella, do neorrealismo italiano e do cinema de contracultura norte-americano. Até o pessoal da junta militar pensa que isso aqui é a roça de plantio e que o povo daqui não está feito para serviço militar, pegar em arma e ir para guerra nenhuma. Nossa história é de anzol, de enxada e de paz. E ainda bem. Imagina a tristeza de Dona Irene vendo um filho indo para a guerra. E é com muita alegria que eu recebo no programa de hoje Zé Peixoto. Seja muito bem-vindo, Zé. Prazer conversar com você. Eu também. Zé, queria começar um pouco pela sua trajetória, né? Você teve muitos lugares e começou no Rio de Janeiro, numa época áurea do cinema brasileiro. O que você sente que esse início te influenciou? Eu comecei com Arthur Omar, que com a morte do Glauber foi o grande precursor do cinema de vanguarda no Brasil. Depois eu fui para a França para fazer escola e na volta eu começo a me inserir no mercado. E aí é que entra Roberto, entra Rui Guerra, Neville d'Almeida, Guará Rodrigues. E eu peguei uma rebaba do cinema novo e da Bel Air. E quando eu volto da Europa, eu já desembarco nessa galera. A televisão educativa foi super importante porque eu peguei assistência de direção de especiais para a televisão educativa, que me deu uma cancha enorme. E começo pouco a pouco aí adentrando numa escalada de... eu comecei com produção, depois eu passei para roteiro e só fui me aventurar à direção alguns anos depois. Essas pessoas, Bárbara, ficaram marcadas na minha vida, eu acho que muito mais por quem elas eram como provocadoras, como
mentoras de desejos e de transgressões do que basicamente pela questão da formação. Porque a formação eu tive na França, com um rigor estético muito grande, que o rigor de planejamento das produções era uma coisa inegociável. Então eu acho que quando eu venho para cá, o deleite realmente era ter acesso a essas pessoas. Você está falando do Rui, quando eu estava escrevendo, eu escrevi o Terra Vermelha, em cima de uma adaptação da obra do Domingos Pellegrini, e o Rui era o diretor. O filme acabou não saindo. E nós começamos a fazer promoção, estávamos na televisão fazendo um programa, eu e o Rui, e eu sou surpreendido pela seguinte afirmação: o roteiro é uma obra que tem que ir para o lixo. Eu era o roteirista, imagina. Eu, o roteirista, eu engoli seco e falei, meu Deus do céu, o que eu respondo, né, para arrematar essa afirmativa dele? E é o que eu estou te dizendo. Aquela situação de exposição que eu contornei foi uma grande escola para mim, porque a partir dali eu entendi o que é realmente o sentido de você abrir mão dessa coisa do filho primogênito, sabe? A obra, porque é uma extensão. E eu já tinha passado por uma situação, numa reunião onde eu estava assinando o contrato, estava todo mundo, aquela mesa enorme da Cinédia, Alice Gonzaga, que era a dona da Cinédia, e ela pega o roteiro e ela faz assim com o roteiro na mão e diz assim: Peixoto, precisamos adequar. Está muito grande. Abre aleatoriamente, pega 20 páginas do roteiro, que era todo com a espiral, né? Faz assim, trac! Isso, Zé. Bárbara, te juro. E aí ela coloca de novo na mão e faz assim, agora o filme tá bom. Você está entendendo? Quer dizer, era uma outra época onde isso não era, isso era um private joke, entendeu? Quer dizer, aquilo ali era uma maneira de bater uma bola rápida. Então eu acho que foi um pouco por aí. Trabalho não me falta, graças a Deus. E não saio por aí procurando. O cliente é quem bate na minha porta. Gente daqui, de fora e até gente rica de Cachoeiro perguntando: onde fica seu Ivan? Barco, pra gente, do Porto da Barra, é tudo. Nossa estrada é o rio e o mar. Um dia vou tirar os papéis da capitania para construir o barco que for, e já pensei até no nome: Estaleiro Itapemirim. Depois, você teve uma experiência muito bonita em Cuba, na Escola Internacional de Cinema e Televisão. Sim. Que é uma escola mundialmente reconhecida, muitos cineastas brasileiros já passaram por lá, e eu sinto que todas as pessoas que voltam de lá voltam muito transformadas. O que você acha que a Escola de Cuba representa hoje em dia na formação dos Hoje, cineastas? muito menos do que quando ela foi criada e ao longo da história recente da escola. Eu acho que a escola está se perdendo porque ela perdeu um pouco o caráter internacional que ela tinha. Sim. O que mais me impactava era a vivência que a escola te provoca. A formação técnica, impecável, você vai entrar ali e você vai aprender tudo o que você precisa. Mas essa confluência de pessoas. Exato. Não. E o intercâmbio, a questão humana, a tua cabeça dá cambalhota. Sim. Que você é obrigado a conviver com uma dimensão de saber e uma dimensão de vivências que eu acho que é o cinema. E aí, nesse tempo, você ia para Cuba, mas você foi para a Espanha também. Eu ficava sempre indo e voltando. E na Espanha você cria uma produtora, que é a Belozzi Producções, que hoje atua também aqui no Brasil, que foi uma produtora com a qual você fez contato com muitas emissoras ali no âmbito europeu. Muitos. E como foi essa experiência de poder produzir, né, esses filmes com várias emissoras? Isso foi até uma questão que eu conversei agora recentemente. Eu fiquei muito surpreso de descobrir, por exemplo, que no nosso território capixaba, ninguém coproduz com ninguém. Existe uma resistência de coprodução. Os produtores aqui, eles estão mais desenhados para desenvolver o seu projeto autoral ou o seu projeto ideológico ou cultural. A coprodução é uma área complexa, porque você é obrigado a fazer uma reengenharia do teu projeto para poder adequar
Os as realidades. interesses, as vontades. Exatamente. Eu acho que o grande barato dessa experiência das coproduções internacionais foi ter jogo de cintura para entender que um holandês, quando diz eu vou botar pouco dinheiro, ele coloca e ele não questiona. Então, eu acho que essa questão de produzir te dá uma visão de fronteiras muito mais amplas. Claro. Por exemplo, o Miraldo Santo Estômago, ele foi rodado em 4 países. Pois é, eu queria te perguntar do Miralda, porque foi um filme para televisão, foi um convite da televisão ou vocês apresentaram um projeto? Não, a gente apresentou o projeto. Eu, na realidade, fiz vários trabalhos com o Miralda. E o Miralda é uma autoridade internacional, ele tem a 2ª maior coleção de arte e gastronomia do mundo. E quando eu comecei a trabalhar com o Miralda, eu falei, puxa, todo mundo dizia, Zé, é uma grande oportunidade de você fazer uma obra que descreva a trajetória dele. Então, o Santo Estômago foi interessante porque ele foi rodado em 4 países, quer dizer, eu aprendi um esquema de circulação de São produção. muitos idiomas no filme, Muitos idiomas. E uma estética que eu estava trabalhando com um grande artista. Então foi uma circulação no mundo das artes plásticas e da arte da gastronomia que me enriqueceu muito. Imagino. E o filme é lindo, é muito, muito bonito. Ele é um delírio, né? Ele é um delírio. Que Miralda ritualitza l'existència d'un sant estómac, capaç d'unificar totes les cultures. A Nova York, reforça la idea d'integrar la cultura popular i el kitsch a una nova simbologia de la ciutat. Ha arribat l'hora d'ajustar-se a la conquesta definitiva del carrer com el seu territori. E você fez um outro projeto super interessante lá nesse período na Espanha, que é o Web Crisis, que fala? Isso foi bacana. BCN K36. É BCN K36. Que você diz que foi um momento em que você viu que a experimentação vale a pena e que é importante forçar limites, né? Eu, na realidade, eu era diretor da Fundação de Roteiristas de Barcelona. E eu tinha um grupo de uns 15 roteiristas que ficaram muito frustrados com a Fundação porque eles esperavam uma saída de projetos que na realidade não aconteceu como eles imaginavam. E eu, como era o tutor, o diretor deles, eu falei, não vou deixar essa galera escapar, e peguei esses 15 roteiristas e montei uma grande equipe de roteiro para gerar a série, que na época era uma série enorme, 70 e poucos capítulos, enfim. E foi muito bom, porque além de eu contar com um elenco que era estelar na Espanha, foi uma possibilidade de eu perceber a mecânica de produção para você gerar produto. Quer dizer, mesmo sendo uma coisa muito experimental, era uma equipe enorme por trás, era uma equipe de 100 e poucas pessoas trancadas num prédio e produzindo a uma velocidade assustadora para fazer, na realidade, um game. Quer dizer, ela não era um game, mas era uma websérie. E ela ganhou o reconhecimento da crítica quando ela saiu, justamente pela temática dela, porque ela tratava de um atentado terrorista, né, com anfetaminas. Então, foi uma oportunidade de eu perceber como é que o planejamento de produção ele pode estar vinculado, sim, à experimentação. Né? Quer dizer, quanto mais experimentação, eu acredito que mais planejamento. E uma produção em série que me permitiu perceber o quanto que o formato é importante para você fazer determinadas transgressões. Então, o BCN K36 foi um momento importante. Estão remixando o fascismo na cara de todo mundo. Como DJs remixam musiquinhas antigas em suas maquininhas tecnologicamente corretas, em noites de raves alucinantes com luzes estroboscópicas piscando numa área gigante para testar emergências, como os espaços das quarentenas que as futuras epidemias e pandemias que as guerras bacteriológicas poderão enviar ao planeta.
anunciando para muito breve a ação das bactérias, as rainhas do reino animal. E depois desse longo período, você volta para o Brasil de férias, encontra o Tavinho Paz, e aí começa uma longa parceria. Como que foi esse encontro para você? O encontro com o Tavinho foi uma coisa iluminada, porque eu estava saindo de um contexto intelectualmente, em termos de produção, de circulação, muito de arte, tudo muito ativo, e com receio de chegar aqui e meter o pé no freio. Sim. E, ao contrário, quando eu encontro o Tavinho, ele mete o pé no acelerador e a gente faz Remixando o Fascismo, que eu acho que é uma obra que durante muitos anos ainda vai ser transgressora. Você vê o Remixando hoje, você fala, meu Deus, isso é tudo que está acontecendo no mundo. O Tavinho escreveu isso em 76, na época que ele ainda estava no Pasquim. Então, esse encontro com o Tavinho me leva a uma estética e a um questionamento narrativo que é totalmente inédito na minha cabeça. Sim. Entendeu? Que é a representação do real de uma maneira muito alegórica. Então ele tem uma alegoria, é um grande poeta. Então, o Remixando o Fascismo, todas as máscaras que foram construídas de performances do Tavinho, chega um momento em que a gente para o que a gente estava fazendo e elabora o roteiro do Self-Heart Carnival, que é uma grande história de amor. Eu me aventurei a fazer de ator, que eu achei ótimo. Gostou? Adorei. Então, a parceria com o Tavinho foi um oxigênio enorme na minha alma criativa, né? Você conviver com um gênio, o Tavinho era um gênio, a obra dele vai perdurar. Foi um grande presente, foi uma volta com um sabor de Brasil transgressor e contemporâneo que me satisfez muito. Entram em função os discursos retóricos que produzem conteúdos monitoráveis às múltiplas ideologias vagas de hoje em dia. Algumas herdadas como o estigma da mais cruel praga e maldição humanitária. Um novo e inusitado fascismo está sendo cultivado por um bando de pamonhas, como se fosse o ovo de uma serpente maldita que estará sendo chocada no ninho de uma cegonha. Tem alguns filmes que já tiveram nos outros curta-vídeos, que foi Os Olhos de Ivan, o Escárnio, que inclusive foi exibido aqui. Sim. Mas tem um que eu queria falar especialmente, que é A Última Chave, que foi uma adaptação de uma peça teatral que você fez com o mesmo nome. Queria entender como que foi levar esse teatro para o cinema, esse cruzamento de linguagens. Mais uma vez, eu volto para a questão do acidente de percurso. Foi um edital da Secult para a produção de uma obra teatral. E a coisa deu super certo, Covid veio e houve uma linha na Secult de alternativa de você substituir as ações presenciais para projetos online. E aí eu falei, eu vou nessa. Eu fiz a obra, que foi um sucesso em Marataízes. A peça funcionou super bem, mas eu falei, eu vou aproveitar e produzir o longa que eu chamo como ação cinematográfica, né? Quer dizer, ela na realidade ela não é um filme dentro do que a gente entende de um longa-metragem. Sim. Também não é teleteatro, à medida em que ele está todo engendrado para ter ritmo. E foi muito bom eu me revisitar, porque isso era um texto que já estava escrito, sei lá, há 30 e poucos anos. Tinha muitos anos. Muitos anos, baseado em fatos reais, né? Uma invasão que houve numa zona popular no Rio de Janeiro. Eu falei, eu vou trazer isso para cá, porque a gente está vivendo um momento de clausura, e A Última Chave é um esquema de clausura de 3 irmãs que entram numa espécie de revisão trágica e existencial de tudo que acontece no interior da família, eu acho que uma projeção muito dramática desse mundo que está devorando tudo que encontra pela frente do lado de fora. Tomar chá não é uma boa ideia? Isso me traz lembranças boas. A toalha da Ilha da Madeira, o serviço chinês, os biscoitinhos de nata. Mamãe modelava cada um como se fosse uma escultura. Nunca deixou de fazer nosso chá.
Tem muita coisa para sair aí. Agora tem. Como é que estão esses projetos novos? O que a gente pode esperar? São 3 obras que, para mim, passaram a ser necessidades narrativas fundamentais. Uma é O Filho da Terra, que é sobre a vida de Domingos Zé Martins, que é o único herói capixaba reconhecido no Panteão da Pátria em Brasília e que é um desconhecido total da população capixaba. O Cozinheiro do Papa, ele é um filme que conta o processo de imigração italiana nas montanhas de Araguaia. É a vida de Pietro Tononi, um italiano que chegou aqui muito jovem e que veio com a fama de ter sido aprendiz de cozinha no Vaticano, quer dizer, por isso o Cozinheiro do Papa, né, porque ele teve isso. E o terceiro, que é uma série de ficção, ao feminino 3x4, que é um painel da violência de gênero ao longo da história do Espírito Santo, do Sul Capixaba, porque ele se passa todo no Sul Capixaba. Então acho que é uma série que vai ser polêmica. Eu quero botar a ferida exposta da maneira como eu acho que tem que ser. Depois foi a vez da mamãe. Ninguém viu quando ela saiu nua de casa. Depois os vizinhos fazendo pouco de nós. Chacotes. Piadinhas. Porque mamãe perdeu a vergonha. Espera, Olga. Não vou deixar que essas coisas aconteçam nunca mais. Eu acho que eu estou entendendo o que ela quis dizer. Pra gente finalizar a nossa conversa, o que é cinema para você? Puxa, eu acho que é a minha vida. Eu acho que é a minha vida, a minha alma. Agora, tem uma coisa que acontece comigo que eu acho curiosa, é que sempre que eu estou na mesa, na ilha, né, na mesa de edição, que acaba, está pronto, que corre os créditos da equipe, eu me emociono muito. O cinema é uma configuração de pessoas que congregam uma família efêmera. Então, eu acho que é isso, cinema. E pirar até o final. Eu não quero... Sabe aquela coisa? Eu só vou parar se eu estiver babando torto. Se eu estiver babando reto, eu vou pedir assim um pratinho. Se eu estiver babando torto, eu vou falar, porra, agora não dá mais. Mas eu quero ir até o final. Até o final. E olha aqui, muito feliz de estar aqui com você. Eu também, um prazer enorme conversar contigo. Achei um barato. E é o que a gente tem que fazer, né? Lutar sempre. Muito obrigada por essa conversa. Volte sempre. Obrigado à equipe toda dessa casa maravilhosa. Prazer falar com você. A todos, igualmente. E aí, gostaram do programa de hoje? Semana que vem tem muito mais, com mais um convidado especialíssimo e dicas e novidades da nossa cena audiovisual. Até lá! Preocupat per representar qui som, Miralda fa exposicions i celebracions que fan la volta al món i que treuen milers de persones. De Xangai a São Paulo, de Hannover a Kansas City, investiga tradicions i gustos i recull objectes per una de les col·leccions més importants del món sobre la cultura del menjar.